Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 2, Imagens Bíblicas da Igreja. Este primeiro trimestre está ligado dentro da teologia sistemática, a doutrina da igreja. E nós estaremos aprendendo a igreja como o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Comentarista, pastor José Gonçalves. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana. Se ainda não for, inscreva-se no canal, comente, divulgue, compartilhe e vamos levar a palavra do Senhor até aos confins da terra. Nós, nesta lição, estaremos abordando 3 pontos, que a nossa lição ela está dividida em 3 pontos distintos: o relacionamento da igreja com Cristo, a função da igreja na terra e aí o privilégio de sermos a habitação do Senhor nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, o nosso texto, a nossa base da leitura está em 2 perícopes. Na primeira delas está em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32 e na primeira de Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. São as 2 perícopes onde está firmada, alicerçado o ensinamento desta segunda lição, que vai tratar sobre as imagens bíblicas da igreja. Não seria bem profundamente dizermos da tipologia, mas uma imagem, uma figura que aponta que nós temos esse relacionamento desta figura com a igreja. No primeiro ponto, nós vamos ver a questão do relacionamento. Relacionamento profundo, íntimo e pessoalíssimo. O relacionamento entre Cristo e a sua igreja, entre a igreja e Cristo, é um relacionamento profundo, íntimo e pessoalíssimo. No primeiro ponto, nós vamos ver a igreja comparada aqui como noiva, esposa e rebanho. Primeiramente, como noiva, na antiga aliança, quando o noivado na antiga aliança, não é como nós conhecemos hoje, aqui no Ocidente. Mas no período do povo de Israel, quando saiu do Egito, em Deuteronômio, no capítulo 22, versículos 22 e 23, nós vamos encontrar ali o tratamento, como deveria ser tratado o homem que abusasse de uma virgem que estava prometida a outro homem. E neste caso, ela ainda era donzela, ainda virgem, era considerada pela lei de Moisés como esposa, e a pessoa que assim infringisse este mandamento sofreria a punição da morte por pedradas. Está em Deuteronômio capítulo 22, versículos 22 e 23. Assim, quando Maria ela recebe a notícia do anjo Gabriel acerca do nascimento de Cristo, que ela daria luz ao Messias. E quando ela recebe a notícia, ela pergunta: como será isso, se eu não conheço varão algum? Ou seja, ela estava prometida para José, desposada com José, mas ainda não havia materializado o casamento. Neste caso, ela recebe do anjo aquela mensagem com um certo espanto, mas o anjo vai dizer: o santo que de ti há de nascer será chamado filho do Deus Altíssimo. Aí vamos ver para João capítulo 1, vai falar da encarnação do verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Neste caso, quando falamos da igreja como noiva de Cristo, nós vamos encontrar esta imagem lá na primeira carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 2. Ele vai dizer à igreja de Corinto, dizendo o seguinte: estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho que
vos tenho que apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E ele segue ali, né? Porque eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, alguns de vós também sejam corrompidos nos vossos sentidos e apartem-se da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nota que Paulo, a preocupação dele era apresentar a igreja como uma virgem pura. E assim nós deduzimos que a igreja está desposada com Cristo, aguardando a união com ele por ocasião do arrebatamento, onde então entraremos para as bodas do Cordeiro, que durará 7 anos, das bodas do Cordeiro. Esta é a palavra da esperança para a igreja aqui na terra, como figura, como noiva de Cristo. Também nós vemos em Coríntios, ou melhor, em Efésios, que é a primeira perícope aqui, base da nossa lição, nós vamos encontrar aqui o relacionamento homem e mulher. Paulo ensinando sobre a família cristã, e ele vai falar do relacionamento entre homem e mulher. E neste relacionamento homem e mulher, o apóstolo Paulo, ele vai fechar no versículo 32, grande é este mistério, me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Assim como no relacionamento homem e mulher geram filhos que são seus descendentes, também no relacionamento espiritual, a igreja é onde os novos crentes são gerados. No seio da igreja, os novos crentes são gerados pelo poder da palavra, ação e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando. E aí nós vemos que o Senhor Jesus, assim como ele se sacrificou pela igreja, Paulo ele recomenda que o mesmo aconteça com os homens. E como falamos na lição anterior, na 1 de Coríntios, no capítulo 15, que é o grande capítulo da ressurreição, nós vamos ver ali Paulo fazendo o paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, é terreno, foi feito do pó da terra. O segundo Adão, ele veio do céu e ele é o Espírito vivificante. Então, com o primeiro é terreno, mas o segundo é celestial, ele veio do céu. E Jesus é o segundo Adão, o primeiro alma vivente, o segundo Espírito vivificante. E é neste relacionamento Cristo e igreja é que crentes são gerados para a glória do nome do Senhor. Aí nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 28, quando Paulo ele fala aos anciãos ali de Éfeso, que eles convoca e ele se despede da igreja, dizendo que nunca mais veria o seu rosto. E Paulo ali, ele vai falar do rebanho de Deus, apresentando a igreja como rebanho de ovelhas. E o salmista vai dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele ou nada nos faltará. Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. É o Salmo 23, o Salmo do pastor, porque nós somos ovelha do seu pasto. O salmista no Salmo 100 vai dizer, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Jeremias, ele vai falar acerca dos falsos, vai falar da vinda do grande pastor. Lá em Ezequiel vai falar dos falsos pastores, vai falar dos 7 tipos de ovelha, também há 7 tipos de pastores, mas ele vai falar da vinda do supremo pastor. E Jesus ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Neste ponto, nós vamos entender que quando o Senhor Jesus, ele fala sobre ser ele o bom pastor, ele está se identificando com o Salmo 100, com o Salmo 23, com o que foi profetizado por Jeremias, o que foi profetizado também por Ezequiel. Aí nós vamos, tem outros pontos que vai falar dos pastores, mas o espaço não permite nós adentrarmos nesse ponto. Então aqui nós vemos o relacionamento
o relacionamento de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Há um relacionamento, há uma cumplicidade, uma intimidade, uma profundidade neste relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo. Aí nós vamos para o outro ponto, que vai falar a função da igreja. Qual é a função da igreja? Que está na segunda perícope, que vai dizer assim, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Primeiramente, quando fala que esse ponto está uma ligação direta com Israel. Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus ele assumiu o compromisso de fazer de Israel ali a nação santa, uma nação sacerdotal, uma nação real e uma nação sacerdotal. No entanto, Israel falhou. É o que nós vamos ver lá em Isaías capítulo 43, que o Senhor vai fazer e chamar o povo de Israel para um desafio. E no versículo 8 até o versículo 15 de Isaías 43, nós vamos ver ali que Deus ele vai falar com o povo de Israel: reúna os povos, reúna todas as nações e mande que cada povo apresente a história do seu Deus. Se há entre eles uma nação que tem um Deus como vocês têm, aí o Senhor vai dizer para o povo: vós sois as minhas testemunhas. Ou seja, Israel, a testemunha de Deus, do Senhor Deus Jeová. E neste ponto, nós vamos ver que na antiga aliança, o relacionamento, Deus, o Pai, ele se relacionou com Israel. Ele procurou relacionar-se com Israel. Quando Samuel, ele vai clamar a Deus, dizendo que o povo havia rejeitado, Deus vai dizer a Samuel: não foi a ti, Samuel, que o povo rejeitou, mas a mim. O povo rejeitou a mim, para que eu não seja rei sobre eles. Então, eu que estou sendo rejeitado. E aqui nós vemos o relacionamento de Israel e Deus. Israel foi um povo rebelde, um povo contradizente, apesar de ser o povo escolhido para que dele viesse o Messias, o Salvador do mundo. Neste ponto, nós vemos que Israel relacionou-se com Deus e Deus com Israel. Mas no Novo Testamento, nós vemos o relacionamento de Cristo com a sua igreja e da igreja com Cristo. No Novo Testamento, nós vamos ver que agora é o Filho que se apresentou, o Deus encarnado, o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E deste ponto, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, ele agora veio para resgatar a humanidade. E Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que a parede que separava as gerações, que separava os povos, as etnias, foram todas elas derribadas através do sacrifício de Cristo, que ele uniu povos de toda tribo, homens de toda tribo, povo, língua e nação, para formar a sua igreja. Não é mais limitada a Israel, condicionada a Israel. Agora já é o relacionamento do Filho com todo o gênero humano. O segundo Adão, que foi feito espírito vivificante para trazer a vida espiritual à raça humana e a sua libertação do pecado. O Filho fez o resgate e ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse agir no meio da igreja e fazer da igreja um reino sacerdotal, fazer da igreja uma geração eleita, já não ligada pela etnia, mas através da fé em Cristo Jesus. E deste povo, desta geração, desse sacerdócio, um povo santo, um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Através de quê?
através do Espírito Santo de Deus. Agora a igreja faz parte deste corpo, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, nós vemos hoje a questão, depois da reforma, o chamado denominacionalismo. O denominacionalismo são várias denominações, vários segmentos religiosos, mas esta organização, ela não tem vida em si mesmo. As organizações religiosas não têm vida em si mesmo. O que dá vida à organização e faz desta organização um organismo vivo é a presença do Espírito Santo. Quando uma organização que se diz cristã e servir a Deus, ela só é viva se ela tiver em si o Espírito Santo. Assim como o corpo do homem, ele é gerado mediante a relação entre homem e mulher. Mediante o convívio entre homem e mulher, vem a geração dos filhos. Mas este corpo que é gerado no ventre materno, ele só terá vida se o Espírito, Deus que é o Pai dos Espíritos, der a ele o Espírito de vida. Então ele nascerá com vida. Senão, ele nascerá morto. É o chamado natimorto. Porém, o Espírito que vem de Deus é que dá vida ao corpo humano. Assim também, a organização enquanto igreja, ela só será um organismo vivo, a igreja de Cristo, se tiver o Espírito Santo de Deus em si, na sua doutrina, no seu ensinamento, na sua convivência entre os irmãos, em relação ao mundo e principalmente em relação a Deus. Aí sim será um organismo vivo. E neste organismo vivo existe uma harmonia. O que é a harmonia? Paulo ele vai falar na carta aos Coríntios acerca dos membros, que cada um de nós, ele vai falar acerca do corpo, né? A mão tem a sua função, os dedos da mão têm as suas funções, a boca, o nariz, os olhos, os ouvidos, cada um tem a sua função. Os nossos pés, as nossas mãos têm uma função. E todos funcionam harmonicamente. E também essa harmonia, ela ganha o quê? Unidade. Quando tudo está unido, tudo está funcionando em harmonia, ganha unidade. E quando ganha unidade, a igreja de Cristo, ela começa a materializar aquilo que Jesus orou para que ela fosse. Lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, no versículo 20 e 21, ele vai dizer: Pai, eu oro não somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer no teu nome. E eu oro para que eles sejam um, assim como eu e ti somos um, que eles também sejam um em nós. E é o mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora nós, o povo de Israel, foi chamado lá em Isaías 43, do versículo 8 a 15, nós vamos ver como a testemunha de Jeová. E agora, em Atos 1 e 8, o Senhor Jesus vai dizer: e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Esta é a função da igreja, testificar a Cristo. Israel falhou enquanto testemunha de Jeová, e a igreja não falha enquanto testemunha do Messias, do Senhor Jesus, que veio para nos salvar do mundo pecaminoso, do mundo de treva, e nos levar para fazer parte deste povo de Deus, dessa geração santa, dessa geração eleita, dessa nação eleita, dessa geração santa e deste povo sacerdotal. Que Israel, lá no capítulo 24 de Êxodo, eles vão dizer: tudo que o Senhor nos disser, faremos e obedeceremos. E para os judeus, isso era tido como as duas coroas da salvação: obedecer e fazer a vontade de Deus. No entanto, lá na carta, quando Jeremias vai escrever Lamentações, ele vai dizer: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos, perdeu a coroa da salvação. Por isso que Jesus, ao escrever a carta,
as 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer em uma delas: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da salvação, obedecer e fazer a vontade de Deus. E qual é o outro grande privilégio da igreja? É ser habitação de Deus, habitação como santuário, como casa, e o privilégio disso. Nós somos o santuário. Um santuário. O nosso corpo é uma figura do tabernáculo do deserto. O tabernáculo do deserto, ele tinha a porta aberta, onde entravam os raios solares. Era sempre montado de modo que a porta de entrada ficava para o oriente, ao nascer do sol. A primeira luz que irradiava era a luz solar, a luz do testemunho do sol. E ali as pessoas viam o altar do sacrifício, onde era apresentado o sacrifício para a purificação dos pecados. A bacia onde lavava para a purificação antes de entrar no lugar santo. No lugar santo havia ali, não entrava a luz do sol, mas tinha a luz do candelabro, o candelabro que iluminava, que a luz não poderia apagar, a luz teria que ficar continuamente acesa. Os pães da proposição do outro lado e o altar de incenso na entrada do lugar santíssimo. Esse lugar santo aponta para a nossa alma. O homem tem que cuidar da sua vida, da sua santidade interior, conhecendo-se a si mesmo, voltando-se para Deus e santificando a sua vida, para que no Santo dos Santos, onde no tabernáculo era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava, agora nós temos um sumo sacerdote que ministra continuamente sobre a nossa vida. O Espírito Santo comunica continuamente com o nosso espírito, como diz em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, porque o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É no nosso espírito é que é o lugar santíssimo. Por isso que Paulo, ele vai escrever aos Tessalonicenses no capítulo 5, que nós devemos estar pronto para a vinda do Senhor Jesus e devemos manter em santidade o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O lugar santíssimo aponta para o nosso espírito, o lugar santo a nossa alma, e o nosso corpo é o tabernáculo que está no meio do deserto, enfrentando as intempéries do deserto. Mas existe um altar de sacrifício, e esse altar, ele tem que estar funcionando continuamente. O fogo não pode apagar deste nosso altar, porque ali tem que ter o sacrifício, e o sacrifício não pode ser um sacrifício profanado, um sacrifício de qualquer maneira, um sacrifício contaminado, defeituoso, coxo e manco e doente. Não, tem que ser as primícias, apresentar um verdadeiro sacrifício para Deus. E o nosso testemunho, as pessoas que de fora olham para nós, testificar que verdadeiramente servimos a um Deus que pode todas as coisas. Por isso, nós somos servos, nós somos sacerdote, nós somos morada de Deus. Servo de Deus, sacerdote de Deus e também morada de Deus em espírito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.